Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo o inspetor Alcântara, que comanda a Polícia Rodoviária Federal no estado de Alagoas. E a gente falava sobre punição e educação. Para mim, educação em primeiro lugar. Segundo, quando não tem mais jeito mesmo, vamos para a punição. E eu falava que queria ver você dando palestra nas universidades e nas faculdades daqui. Vamos falar sobre o programa que você disse que existe. Então, a Polícia Rodoviária Federal, ela elegeu como um dos pontos principais de atuação a questão da redução de acidentes no trânsito. Mas a questão acidente, quando nós começamos a estudar a questão acidente, nós entendemos que ela está relacionada a uma série de outras situações. No ano de 2011, a Polícia Rodoviária Federal assumiu com a ONU a responsabilidade de reduzir a quantidade de acidentes, de mortes por acidente de trânsito na década em 50%. Muito bem. Então, a partir daí, nós começamos a estudar o acidente propriamente dito. As causas dos acidentes, por que eles aconteciam. Então, nós entendemos que nós não sabemos onde os acidentes vão acontecer, mas nós temos a responsabilidade e o dever de saber onde os acidentes aconteceram. Perfeitamente. Porque em cima desses... Onde é que a incidência é maior. Exatamente. Muito bom. Então, em cima desses estudos, nós temos esses levantamentos em que a gente identificou alguns pontos críticos ao longo da nossa malha viária. Muito bem. E esses determinados os pontos críticos, a gente vai identificar quais são as causas desses acidentes e os tipos mais frequentes desses acidentes. E por que eles são críticos? Dá o diagnóstico Exatamente. do problema do acidente. Por que é que eles são críticos? Você vê que nós não temos condição de estarmos ao longo de todos os pontos da rodovia. Com certeza. Mas nós precisamos fazer intervenções para que, mesmo nós não estando presentes, os acidentes não venham a acontecer. Lógico. Então, dentro desse estudo, um dos pontos que a Polícia Rodoviária Federal identificou foi a questão de trabalhar com a educação para o trânsito. Muito bem. Né? Nesse projeto de educação para o trânsito, nós fazemos algumas ações nas rodovias, nós chamamos cinema rodoviário, onde alguns veículos são abordados. Enquanto os veículos é fiscalizado, é feita a consulta no veículo, é feita a consulta nas pessoas que estão no veículo, as pessoas são convidadas a assistirem pequenos filmes em torno de 10 minutos, e ali é colocada a questão de acidentes envolvendo cinto de segurança, a questão de capacete, a questão de trafegar com crianças no banco da frente. Então, todas essas questões são mostradas ali no intervalo. O uso do cinto atrás. O uso do cinto atrás. Muitas das vezes as pessoas pensam, se tiver 4 pessoas no veículo, se um deles tiver sem um cinto, tiver um acidente, mata os da frente. Né? Tivemos um acidente, você citou um acidente aqui na BR-101, mas nós tivemos um outro acidente ainda esse mês, no interior, lá em Palmeira dos Índios, onde tivemos 4 vítimas. Por exemplo, aquela área ali de Atalaia... Maribondo? Não me ajuda, não é Atalaia não. Essa área aqui, Satuba, qual é a cidade do lado? Pilar. Satuba, Pilar. Meu Deus, por que tem tanto acidente ali? Pois então, ali, se você observar, tem um trecho que tem alguns radares colocados naquele ponto. Uhum. Aqueles radares foram colocados dentro desse trabalho que foi feito de identificação dos pontos críticos. Nós, junto com o DENIT ia colocar os radares, nós levantamos os pontos críticos e os DENIT colocou os radares naqueles pontos determinados. Muito bem. Então, dentro da redução de acidentes que nós temos observado nas rodovias federais, o DENIT tem sido um grande parceiro que tem uma grande contribuição para essa redução. O DENIT é o construtor das estradas? O DENIT, ele também. Ele foi o construtor das estradas, hoje passou essa fase de terceirização, ele não constrói mais. Muito bem, mas eu queria tocar nesse ponto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Fulano sobrou na curva. Sim. Se ele for um bom motorista, for um cara que realmente respeita, ele não sobra. Sim. Mas se ele não for um bom motorista e a curva não estiver bem feita, ele sobra. Então, dentro dessa visão, concorda? Dentro dessa visão, as rodovias elas devem ser projetadas para o mau motorista. Ainda que o motorista ele erre, vida, perfeito. Ainda que o mau motorista ele erre, a rodovia ajuda. Não é verdade? Você não vê isso na Europa, você não vê isso nos Estados Unidos. Sim. Você, por exemplo, vamos citar a BR-101, não ali em Flecheiras, mas depois de Flecheiras, você tem umas curvas que você tem a impressão de que a ponta de cá, quando você vai encontrar com a de cá. Vai não fazer é um verdade? círculo. O máximo que tem são aquelas setas na beira da estrada, mas a curva não é bem feita. Isso.
Então, nós temos Aí projetos depois aqui. diz que a Polícia Rodoviária não viu, que a Polícia Rodoviária não deu atenção, que ou que só o motorista é Só o culpado. motorista é Não, culpado. não é. Nós temos erros de projeto e alguns desses erros de projeto já foram apontados. O DENIT tem feito algumas intervenções É muito corrigindo importante. alguns desses pontos a partir de observações. Nós sentamos, nos reunimos e assim, colocamos a questão, colocamos a situação. O DENIT é que toma a decisão de fazer a intervenção. Perfeito, mas vocês que estão na estrada, vocês são os grandes observadores disso, não é? Nós estamos diariamente. Diariamente você sabe que aquela curva está errada, pelo amor de Deus. Agora nós estamos passando por um processo de duplicação. Sim. Né? Só que é uma duplicação em que a antiga estrada, em determinados trechos, ela é aproveitada, Isso. é só recapeada, já não segue a mesma orientação da nova, Isso. não é verdade? É verdade. Então você vai por uma e volta por outra completamente diferente, se for o caso. Às vezes elas se cruzam, mudam. Seria uma grande oportunidade de corrigir algumas distorções Puxa, antigas. É isso, Né? é isso. Olha, você está dando uma contribuição tão grande hoje nesse programa ao público telespectador, porque ele tem que ter essa consciência de ele não errar Sim. e ele saber que uma estrada mal feita pode levá-lo a errar também. Geraldo, se me permite, eu Oxa, tenho você tido fala tudo que você quiser. Eu tenho tido feito algumas observações. Você vê, o ano de 2015 nós tivemos 118 pessoas perdendo as vidas nas rodovias federais em Alagoas. Certo. Quando nós estudamos as causas desses acidentes, você vê que quase perto de 100% teve falha humana. Certo. Né? Então, quando a gente coloca, por exemplo, um acidente por que a pessoa morreu nesse acidente? Morreu simplesmente porque vinha sem o cinto de segurança. Olha que coisa simples, eu estou falando do uso do cinto de segurança. Perfeito. Muitas pessoas ainda morrem por falta do uso do cinto. Do uso do cinto. Muitas pessoas morrem ainda por excesso de velocidade. Isso. Né? Muitas pessoas morrem ainda por ultrapassagem em locais não permitidos. São coisas simples. Mas nós observamos no trânsito que tem um comportamento. As pessoas, elas fazem aquelas coisas por muitas e muitas vezes e não acontece nada. É verdade. Então elas se habituam a sempre andarem errado. No dia que acontece alguma coisa, é fatal. É isso aí. Você toca num ponto muito interessante. Eu tenho 50 e tantos anos de carteira. Ok? Sim. Eu nunca me envolvi num acidente, de jeito algum, sem problema nenhum. Agora eu tenho e não sou aquele chato que dirige na estrada, Sim. chatamente Sim, não, sim. mas sou aquele que respeita Responsável. tudo. Responsável. Então, ó, não há cristão que me faça fazer uma ultrapassagem Parabéns. se eu não estiver vendo lá o final Parabéns, da curva ou se a faixa estiver contínua. Parabéns. Eu não faço. Você está de parabéns. Não é parabéns, não. Eu acho que você tem que pensar na sua vida e de quem está com você também. Ser responsável. Ser responsável. Mas não. Pode ir você, eu não vou. Eu não vou. Eu espero. Mas tem um caminhão na frente, você vai. Enquanto eu não puser o olhinho pro lado de fora e souber que eu realmente tenho espaço para ir Isso. e não vai haver uma falha mecânica que vai me atrapalhar, eu não vou. Eu não vou. Então, a não ser que seja o contrário, que eu Sim. vá na minha e venha um louco por lá e Todos nós estamos sujeitos estaríamos no trânsito sujeitos. a vir o irresponsável Exatamente. e nos fazer vítima do acidente. Dentro você sabe que eu sou do Tribunal de Contas. Sim. E nós perdemos lá o diretor de plenário no princípio do ano passado. Sim. Você deve se lembrar. Aquele louco às 6h30 da manhã ali na Amélia Rosa, né? Pois é. Que foi em cima dele. Tirou 6 horas da manhã, o cara feito um doido, bêbado, até debaixo d'água, acabou com a Pois vida é. de uma pessoa. Então, você tem que tomar cuidado. Olha, eu queria dizer a você o seguinte, eu sou um incondicional fã do trabalho de vocês. Obrigado. Eu lamento profundamente, mas profundamente, que vocês não tenham os recursos que deveriam ter. Geraldo, a gente vem lutando para termos melhores estruturas, mas sabe, a gente luta, mas o que foi que nós entendemos? Quando eu ficar pedindo, é preferível que eu comece a, dentro da estrutura que eu tenho, agir e fazer o melhor que eu possa. Exato. Com a estrutura que eu tenho. Com certeza. Então, dentro dessa perspectiva é que a gente vem lutando, pedindo melhorias, mas buscando fazer o melhor. Quantos veículos você tem, por As exemplo? viaturas?
As viaturas eu tenho hoje. Até são boas. Em termos de estrutura, a Polícia Rodoviária Federal tem uma boa estrutura. Tem. Eu não Você tenho. já tem o quê? Eu não tenho dificuldade de viaturas operacionais hoje. Então deixa eu te perguntar uma outra coisa. Questão de estratégia. Os policiais da Polícia Rodoviária Federal, eles moram todos na capital ou eles estão divididos ao longo dos percursos que vão fiscalizar? Nós temos na Polícia Rodoviária Federal em Alagoas hoje, nós temos a grande maioria dos policiais moram na capital, mas nós temos policiais que moram em cidades do interior, Palmeira dos Índios, Arapiraca e outras cidades, e temos policiais que trabalham aqui em Alagoas que moram em Pernambuco, em Recife, temos policiais que trabalham aqui que moram em Campina Grande. Nós temos... Porque estão nos limites. Porque são pessoas do último concurso e aí eles foram lotados aqui no estado de Alagoas. Ok, mas eles prestam o serviço ao longo das estradas de que maneira? Sim. Longe do seu habitat. Então, a Polícia Rodoviária Federal trabalha em regime de escala. Nós temos o efetivo que trabalha, nós chamamos o administrativo, que trabalha no horário administrativo, e temos os policiais que trabalham na fiscalização, que trabalham em regime de escala. Perfeito. E esse regime de escala permite com que o policial ele tenha um turno um pouco maior e tenha também um período de folga um pouco maior, que permite ele, ao término do serviço, retornar às suas residências. Muito bem. Agora, eu não sei porque esse é sonho, mas eu vou falar do sonho. Sim. Né? Quantas rodovias federais nós temos aqui no estado de Alagoas? São 7 rodovias. São federais? Federais. São 7. Você imagina uma Polícia Rodoviária Federal que pudesse ter postos avançados com viaturas, como gente que morasse perto desses postos avançados? Seria o ideal. O sonho, né? Sonho. Seria o sonho. Mas quem sabe você não vem contar esse sonho aqui um dia, hein? Fica difícil ter lá um policial que mora em Maceió para levar ele para trabalhar, por exemplo, lá no Carié, no sertão. Não tenha dúvida que é difícil. É difícil ele querer ir morar, né? Sim, ele querer ir morar. Ele querer ir morar lá. Mas aí é que eu acho que as coisas deviam ser, nem que fosse sob a forma de rodízio, mas a polícia precisa da estrutura pronta. Não é verdade? Sim, da sim. estratégia. Rapaz, você não tem ideia da contribuição que você deu hoje a esse programa. Estamos aqui Muito obrigado. Para falar, apresentar, para mostrar à sociedade. Dê a mensagem que você quiser para eles. Então, destaco essa questão da necessidade de sermos responsáveis no trânsito. Nós precisamos entender que o trânsito ainda é uma tragédia, o trânsito ainda mata, faz muitas vítimas ainda, mas contem com a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal tem trabalhado no sentido de ser cada vez mais uma polícia cidadã, uma polícia que está a serviço da sociedade e que está a todo instante para servir. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora, aprenderam muito, não é verdade? Até amanhã, se Deus quiser. Bom, amanhã vocês vão assistir o nosso Almoçando com a Notícia, certo? Mas na segunda-feira estaremos de volta com o bate-papo com o Geraldo Câmara. Esteja conosco. E como ele mandou dizer que quer que você esteja conosco, ele lá em cima é quem manda, então o meu, se Deus quiser, é já sabendo o que ele quer. Até lá, gente. Obrigado.